a se levantar como uma voz profética e a declarar que no nome de Jesus coisas sobrenaturais acontecerão nas nossas casas no ano de 2023. Você crê nisso? Amém. E você é um instrumento de Deus para isso. E hoje, então, dando continuidade a essa ativação profética, quero ler um texto com os irmãos, que está lá em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Essa versão aí é NVI. Ok. A partir do verso 1. Olha só o que acontece aqui, o que Jesus então fala para um grupo de pessoas que nos chama a atenção. Alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram. Preste atenção aqui, irmãos. Aqui está falando de principalmente dois grupos de pessoas. Os fariseus possuíam algumas características peculiares a eles ali. Tinham mestres da lei que sabiam muito sobre a Bíblia, sabiam muito sobre a lei propriamente dita, e eles sabiam muito bem. O questionamento que eles vão fazer agora é uma provocação a Jesus. Verso 2: porque os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer. Olha a preocupação das pessoas. E aí eu queria que você percebesse esse texto, talvez se colocando no lugar, na cena. E a pergunta que eu faço para você é: de que grupo você seria? Seria desse grupo questionador, ou você seria do grupo dos discípulos que estaria aqui com Jesus, participando de um mover, de um tempo profético para aquela época? Verso 3: respondeu Jesus, e aí Jesus retruca fazendo uma outra pergunta para eles: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Eu queria que você guardasse essa palavrinha. Jesus então ele vira para eles e fala: olha, da mesma forma vocês estão transgredindo também por causa da tradição de vocês. Verso 4: pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês, até aqui, vocês anulam a palavra de Deus. Essa sentença que Jesus libera então sobre esses dois grupos é uma sentença muito forte, onde ele está dizendo: olha, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. E eu queria então parafrasear aqui essa passagem, esse último versículo que nós lemos. E eu queria aqui colocar uma interpretação minha. Por causa da sua tradição, eu diria então, por causa das regras passadas pelos seus antepassados, vocês anulam a palavra de Deus, retirando a força e a autoridade dela e tornando-a sem efeito. Essa é uma colocação de algumas interpretações aqui minhas sobre esse último versículo. A tradição então, ela se torna algo que invalida a palavra de Deus. Nós não estamos falando de qualquer tradição, nós estamos falando de uma tradição que foi passada de geração em geração. Muitos dos escritos que nós temos na Bíblia vêm de uma tradução oral, ou seja, as pessoas iam transmitindo umas às outras informações que haviam ganhado talvez dos seus pais, da sua família, dos seus antepassados, e elas iam então transferindo isso umas às outras, e aí o conhecimento era replicado. Mas a palavra tradição, ela significa o seguinte: padrão de pensamentos, ação ou comportamento herdado, estabelecido ou costumeiro. Vou repetir: tradição é um padrão de pensamento,
ação ou comportamento herdado, estabelecido ou costumeiro. Com certeza, se eu perguntasse para você aqui nessa manhã, me fale uma tradição familiar que tem na sua casa. Praticamente todos nós aqui saberíamos dizer pelo menos uma, sim ou não? Uma tradição. Eu, por exemplo, eu herdei da minha mãe o exagero com comida. Eu gosto de cozinhar, mas eu gosto de cozinhar e fazer muita comida. E às vezes essa tradição se torna algo ruim para mim, porque é um exagero que beira o desperdício. Eu herdei as panelas da minha mãe, inclusive. Esse tamanho. Então eu herdei essa característica. É uma tradição. Ela pode ser boa, mas em algum momento ela pode se transformar em algo negativo. Com certeza você tem uma tradição na sua casa que foi passando, algum costume, algumas práticas que foi transmitido na sua família, sim ou não? E quando a gente vem do aspecto religioso, nós também temos tradições religiosas. Talvez você está aqui hoje por causa de uma tradição religiosa lá de trás. Nós viemos de uma família extremamente católica, aonde a maioria da família da minha mãe, de catalão, vinha ali de um berço católico muito forte. E minha mãe foi então a primeira a se converter por causa de um irmão dela que foi dependente químico e passou por uma casa de recuperação. E ali naquela casa de recuperação tínhamos que visitá-los todo domingo e tinha um culto antes da família ter um momento com o recuperando. E ali nós nos convertemos, mas a minha mãe foi a primeira a se converter. E a força da minha mãe na família era tão grande que toda a família foi se convertendo a partir da minha mãe, por causa de uma tradição. E eu me lembro, eu morria de vontade de conhecer a hóstia. É hóstia mesmo que fala? E aí, quando eu ia entrar na primeira comunhão, nós nos convertemos. E eu não sei que gosto tem a hóstia. Nunca pus hóstia na minha boca. Porque uma vez eu tentei furar a fila e pegar a hóstia, aí a minha mãe falou que era pecado e que alguma coisa de ruim podia acontecer se eu fizesse isso. E aí eu não tive coragem de fazer, então eu não sei que gosto tem a hóstia. Hoje talvez eu tenha até coragem de ir lá numa missa, conversar com o padre e falar assim, padre, me dá aí uma hóstia só para me saber o gosto. Sei. Mas a nossa família então veio para o cristianismo, para a igreja evangélica, também fruto de uma tradição. E aí nós vamos herdando algumas coisas da nossa mãe, digamos assim, frutos do que nós experimentávamos lá no passado. E que até hoje, lá na minha casa, junto com os meus filhos, eu tento replicar essa tradição. Então o que está acontecendo aqui, irmãos, é que dois grupos de pessoas, por causa da tradição, questiona Jesus sobre algumas práticas dos discípulos dele. E aí o que Jesus responde para eles é: espera aí, vocês estão muito preocupados com a tradição e estão olhando só um pequeno detalhe. Porque se você fizer uma comparação entre lavar as mãos antes de tomar uma refeição ali e honrar pai e mãe, nos parece que honrar pai e mãe é muito mais sério e importante, sim ou não? Mas eles estavam preocupados com um ato simples de apenas lavar as mãos. Mas o que nos chama a atenção é que a sentença que Jesus libera sobre eles é o seguinte: olha, vocês estão invalidando o poder da palavra. Então, nessa manhã de uma ativação profética, eu estou aqui para dizer para você que a nossa religiosidade não pode invalidar o poder da palavra de Deus na sua vida. O simples fato de estar aqui na igreja pode se transformar num ato religioso. O simples fato de você vir todos os domingos pode fazer de você uma pessoa de tradição. Não, domingo é o dia de eu ir para a igreja. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: domingo é o dia da palavra de Deus mexer com você?
Domingo é um dia de Deus ministrar ao seu coração e você sair daqui ativado pelo poder da palavra de Deus? Ou isso é apenas um ato religioso para você? Então, irmãos, da mesma forma nós precisamos olhar para esse texto que está nos dizendo o seguinte: olha, eu preciso viver uma vida, eu preciso viver um evangelho que não anule o poder da palavra de Deus na minha vida. Eu preciso viver um cristianismo que transcende a uma tradição de vir ao culto todos os domingos de manhã ou à noite, seja qual é a sua prática. Eu preciso então ter um posicionamento cristão no sentido de não invalidar a palavra de Deus na minha vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no domingo passado nós falamos sobre a importância de você se levantar como uma voz profética na sua casa, e lá você tem total domínio sobre a sua casa, sobre os seus familiares, e você sabe muito bem o que entra e o que sai da boca de cada um ali, você faz um filtro. Mas uma vez que você vem para esse coletivo aqui, nos bastidores de uma igreja, você pode se deparar talvez ali no café da manhã com uma pessoa que começa a conversar com você coisas da vida, coisas do dia a dia. E talvez aquela pessoa, ao invés de te despertar uma fé no sobrenatural, ela tende a puxar você para o natural, no sentido de levar você a uma tradição de acreditar que milagres não são práticas que acontecem facilmente, que a sua vida precisa entrar num conformismo onde você precisa acreditar que se está acontecendo algo com você é da vontade de Deus e você não pode mudar nada. Ei, peraí, que crentes são esses que nós queremos ser? Domingo passado eu falei sobre a necessidade que temos de ser mais crentes, lembram disso? De declararmos mais a palavra, de falarmos mais aquilo que está no nosso coração. Porque pode acontecer de, ali no pátio, você conversar com um irmão que você olha para ele e você até julga que ele seja um irmão muito precioso, e acredito que de fato é. Mas talvez aquele irmão, por causa de uma tradição de que ele viveu ou vive ainda na sua vida, ele possa dizer para você: que você está passando, eu também já passei, e acredite, é assim mesmo. É assim mesmo. As coisas são difíceis mesmo. As coisas, as situações da vida realmente são desafiadoras, e nós precisamos nos conformar com isso. Mas eu prefiro encontrar com aquele irmão crente, fervoroso, que vai dizer para mim, e vai olhar nos meus olhos e vai dizer: Sérgio, acredite, Deus tem algo especial para você. Deus tem um poder a ser derramado na sua vida. Deus pode mudar qualquer situação que você esteja passando, porque há um poder na palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso? A questão é, que grupo você quer ser? Você quer ser daquele grupo que vai querer questionar qualquer manifestação do Espírito Santo? Porque deixa eu te dizer algo: o Espírito Santo não está se preocupando em se conformar com a sua caixinha de regulamentos, de normas. Deixa eu te dizer algo: Deus não é evangélico, eu já disse isso aqui algumas vezes. Deus não é evangélico e muito menos membro da luz flamboyante. Deus é Deus. Ele faz aquilo que Ele acha que tem que ser feito, da maneira que Ele achar melhor. Entende isso, irmãos? Porque muitas vezes nós podemos, talvez, criticar a postura de fariseus e mestres da lei, como fizeram aqui, questionando Jesus sobre se os discípulos poderiam ou não lavar as mãos, ou não lavar as mãos antes da refeição. E muitas vezes nós subimos aquela escada ali com uma posição muito parecida, no sentido de não acreditar nas promessas de Deus e começar a achar que a vida cristã é uma vida normal, de sofrimento, de derrota, de escassez, de vergonha. E eu quero aqui te dizer que eu não me conformo com isso. Não é porque eu sou pastor, não, é porque eu sou filho de Deus. E eu estou aqui para dizer para você: Deus pode mudar qualquer situação da sua vida.
Deus pode transformar qualquer realidade da sua vida. Eu não me conformo em estar do jeito que nós estamos hoje. Eu declaro aqui como uma voz profética: 2023 é o nosso ano. 2023 é o seu ano. 2023 é o ano da transformação na sua vida. É o ano de milagres acontecer com você. É o ano do transbordar de Deus na sua vida. É o ano de você ser crente de verdade. Vire para a pessoa que está do seu lado. Um dia perguntaram assim: por que pastor gosta tanto de falar para o povo repetir, né? Eu não sei te explicar não, mas repete assim mesmo. Fala assim para ele: Deus esse ano vai sacudir você. Ou você cria vergonha na cara e seja um crente de verdade, ou então tudo vai ficar do mesmo jeito. Você quer que as coisas continuem do mesmo jeito? Quer ou não? Eu não quero. Eu não quero 2022 de novo. Foi ótimo, mas eu não quero mais 2022. Passou. E o que eu quero agora é um 2023 completamente diferente, porque eu creio no poder da palavra de Deus. Nós temos que pautar as nossas vidas, irmãos, é pela palavra de Deus, não é por aquilo que as pessoas dizem. Porque você vai se deparar com crentes que estão anos na igreja e vão dizer para você: esse fogo vai passar. Mas eu quero te dizer, esse fogo não vai passar na minha vida nem na sua. Esse fogo vai aumentar e nós vamos incendiar todos que estão próximos de nós. Nós vamos colocar uma fé contagiante no meio das pessoas que estão perto de nós. Nós seremos ativadores de uma fé sobrenatural. Diga amém. Diga assim: eu sou uma pessoa de fé. Eu não ando por circunstâncias. Então levante-se aí do seu lugar, feche os seus olhos e erga as suas mãos. Encare o problema que você está enfrentando aqui nesses dias. Encare a luta que você está passando e comece a declarar: vai se estabelecer a vontade de Deus na minha vida. Vai se cumprir as promessas de Deus na minha vida. Eu já vejo pela fé milagres acontecendo. Eu já vejo pela fé os céus se abrindo. Eu já vejo pela fé o Senhor liberando o favor dele a meu respeito. Erga suas mãos, abra sua boca como uma voz profética e declare: eu sou uma pessoa de fé. Eu não ando por circunstâncias. Eu declaro que a minha vida está pautada pela palavra de Deus. Eu declaro agora que milagres acontecem na minha vida, milagres acontecem na minha casa, milagres acontecem na minha família, em nome de Jesus. Vire para a pessoa que está do seu lado e deixa Deus te usar na vida dessa pessoa. Mas não pegue uma pessoa que você conhece não. Você que está nos visitando, você está livre. Mas se você é daqui de casa, procure alguém que você não tem muito hábito de orar e profetize sobre essa pessoa e declare sobre a vida dela: as coisas vão melhorar, milagres vão acontecer, os anjos de Deus vão agir em seu favor. Você verá a manifestação da glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós ativamos, ó Deus, no mundo espiritual, um decreto de libertação, um decreto de poder de Deus na nossa vida, um decreto do agir de Deus na nossa casa, na nossa família. Pai, nós oramos por curas, nós oramos por libertação, nós oramos por milagres acontecendo na nossa vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Venha sobre nós nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Fale para essa pessoa: nos próximos dias, milagres acontecerão na sua vida. Creia nisso. Deus está se movendo. Deus está liberando uma coisa nova para você. Você verá o agir de Deus. Uma obra maior acontecerá na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso?
Podem se sentar. Abacuque capítulo 1, verso 5. Ele vai dizer exatamente isso que nós estamos falando. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam, se a vocês fosse contado. Olha, Deus está dizendo para você nessa manhã: eu vou fazer algo na sua vida, que quando você contar, as pessoas não vão acreditar. As pessoas não vão acreditar. Feche os seus olhos. Visualize pela fé você contando o seu testemunho aqui na frente, e você dizendo o que é que Deus fez na sua vida. Deixe o seu rosto brilhar. Deixe talvez um sorriso aparecer aí no seu rosto, de tanta alegria, por causa da grande bênção que Deus está liberando sobre você. Nós iremos contar, e as pessoas não irão acreditar. Tamanha foi a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. Pai, é nessa fé que nós nos movemos, é nessa certeza que nós nos movemos, Pai, na certeza de que uma obra muito grande o Senhor está fazendo por nós. Diga amém, diga eu creio. Sabe qual que é a grande questão, irmãos? É que nós temos uma grande tendência de olhar para o passado. Nós temos uma grande tendência de olhar para aquilo que não deu certo. Nós temos uma grande tendência de olhar para as circunstâncias, no natural. E o meu desafio para você nesses próximos dias, durante todo esse mês de janeiro principalmente, é você se mover no espiritual. É você se mover na certeza de que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, os gados foram arrancados do pasto, os currais estejam vazios, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós nos movemos por fé. Pode estar acontecendo tudo ao contrário, pode tudo estar bagunçado e dando errado. Eu vou olhar para o alto, porque é do alto que vem o meu socorro, e eu vou me mover na certeza de que agindo Deus, ninguém pode interferir contra o braço forte do Senhor. Você crê nisso? Jeremias capítulo 31, verso 17. Olha o que ele diz: guarde isso, há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Eu vou dizer de novo: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Você pode olhar nos olhos da pessoa que está do seu lado, bem nos olhos dela, bem fundo, e dizer isso para ela: há esperança para você, há esperança para o seu futuro. Amém? Bill Johnson, ele diz algo muito precioso sobre a fé. Ele diz o seguinte: a fé não nega a existência de um problema, ela nega que esse problema ocupe uma posição de influência em nossas vidas. Sabe o que é fé? Não é você acreditar que você não vai ter problema, mas é você acreditar que aquele problema não vai influenciar a sua vida. Você vai continuar se movendo na certeza de que Deus pode mudar todas as coisas. E então, à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, nos movendo nessa declaração de fé, o Espírito Santo vai nos colocando uma necessidade de balizar a nossa vida, não por uma tradição humana, não por um padrão de pensamento familiar, não por uma atitude que herdamos, mas nós vamos balizar a nossa vida pela palavra de Deus.
E então a nossa vida começa a ser balizada por um nível de fé espiritual, um nível de vida que transcende a qualquer expectativa humana. Se o homem está dizendo para você que 2023 é um ano de caos no Brasil, sobre a igreja de Deus impera a vontade do soberano que diz: eu sou o Senhor da história, eu sou o Rei absoluto, eu posso fazer você se mover e você ser abundante, é a vida abundante partindo de você, rios de águas vivas fluirão de dentro de você e você se alegrará na presença do Altíssimo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Nós não nos movemos por nenhuma sentença política, nós não nos movemos por nenhuma sentença econômica, nós nos movemos pela fé. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, e nós cremos, e nós acreditamos, vai ser o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? E quanto mais então nós caminhamos com Ele, mais o Espírito Santo vai transbordar dentro de nós, e Ele vai nos dizer: Sérgio, acredita, esse tempo vai passar. Ei Sérgio, acredita, a cura está chegando, o seu milagre está chegando, as coisas vão ser transformadas, e você verá o meu poder na sua vida. E aí o Espírito Santo traz então a revelação do poder da palavra de Deus na nossa vida. É mais ou menos como aconteceu com aquele discípulo Pedro, que foi pescar e passou a noite toda, nada tinha acontecido. Mas aí Jesus vira e fala para ele: lança a rede desse lado do barco. E ele vira e fala: Senhor, nós passamos a noite toda fazendo aquilo que eu sei fazer há tantos anos, e nada pegamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. É como se você acordasse amanhã e dissesse: Senhor, está tudo aqui do mesmo jeito, está tudo da mesma forma, nada mudou. A segunda-feira chegou com uma força brutal de segunda-feira na minha vida. Estão aqui todas as coisas que têm me atormentado, que têm me afligido, que têm me angustiado, mas é sobre a tua palavra que eu escolho viver essa segunda-feira, essa terça, essa quarta. E quando você menos espera, o poder de Deus é liberado sobre você, e as coisas começam a ser transformadas, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Você pode dizer amém por isso? 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Está escrito: cri. E porque eu criei, o que eu fiz? Falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Ei, deixa eu te dizer algo. Abra a boca, crente. Abra a boca. Fale desse poder, fale desse Deus. Não pare de falar do Deus a quem você serve. Ele é fiel, Ele muda circunstâncias, Ele cura o enfermo, Ele levanta o abatido, e Ele diz: ser forte e corajoso, porque eu te trago essa força. Nós temos que ser mais crentes falantes, irmãos. Nós não podemos fechar a nossa boca. Nós precisamos falar mais daquilo que o nosso coração de fato acredita. Hebreus capítulo 10, verso 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ei, eu estou te dizendo, aquele que prometeu é fiel.
agarremos a essa certeza, não vamos desanimar, não vamos retroceder. Aquele que prometeu é fiel, vai se cumprir, vai acontecer, milagres vão acontecer. Levante-se aí do seu lugar e comece a se mover nessa igreja aqui. Saia do seu lugar, comece a andar por essa igreja e a dizer: vai acontecer, o meu milagre vai chegar, as coisas vão mudar, essa realidade que eu estou vivendo vai ser transformada em nome de Jesus. Eu vejo pela fé o Senhor se movendo, eu vejo pela fé. Peraí, irmãos, peraí. Você não está crendo não. Eu estou te dizendo que aquele que prometeu é fiel. E eu disse para você sair do seu lugar. Então você não está passando por nenhuma dificuldade que precisa ser transformada. Você pode só levantar a mão e agradecer e ora por mim então. Ora pelos meus boletos de amanhã, por favor. Mas se você acredita que Ele é fiel, você vai sair do seu lugar, faz bagunça aí, faz bagunça, e você vai se mover nessa certeza, você vai declarar: vai mudar a minha situação, vai mudar, as coisas serão transformadas, o meu milagre vai chegar, as coisas vão mudar na minha vida. Eu declaro nessa manhã o poder de Deus entrando na minha casa, na minha família. Eu declaro os céus se abrindo, os céus se abrindo, e o meu milagre está chegando, o meu milagre está chegando. Eu já vejo pela fé o meu milagre chegando, eu já vejo pela fé a minha resposta, eu vejo pela fé o Senhor curando a minha enfermidade, o Senhor trazendo o meu milagre nesta manhã. Eu vejo pela fé o Senhor libertando os cativos, o Senhor curando os enfermos. Eu vejo pela fé o Senhor se movendo em meu favor, o Senhor se movendo em meu favor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Venha para as minhas mãos a resposta que eu preciso, venha para as minhas mãos o meu milagre, venha para as minhas mãos o meu milagre nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Agora você vai pegar um irmão aí, vai fazer ele sair do lugar, dá a mão para o irmão aí. Ande com esse irmão, profetize na vida dele, declare o poder de Deus sendo liberado sobre ele. Pegue na mão do irmão e ore por ele, ore por ele, ore por ele e declare: Espírito de Deus se mova neste lugar, Espírito de Deus se mova neste lugar. Nós declaramos na vida do nosso irmão nesta manhã que o impossível não existe, o impossível não existe, o impossível não existe. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós abençoamos a vida uns dos outros, nós declaramos nesta manhã que milagres estão acontecendo, milagres estão acontecendo. Aleluia, aleluia. Olhe nos olhos desse irmão e diga para ele: milagres estão acontecendo na sua vida. Amém. Podem se sentar. Quantos acreditam que a sua fé está sendo fortalecida nesta hora? Diga amém. Esse é o estilo de vida que nós escolhemos ter aqui neste lugar, amém, irmãos? É esse tipo de crente que nós queremos aqui na igreja. Crentes ousados, crentes tagarelas que falem a palavra de Deus e que acreditem nas promessas de Deus. Nós não nos conformamos, nós vamos à luta, nós vamos reagir. As coisas vão melhorar, não ficará do mesmo jeito. Coloque a sua mão no seu coração e diga assim: eu deixo para trás 2022 na minha vida e eu avanço para 2023 na certeza, é o melhor ano da minha vida, é o meu ano, é a minha oportunidade.
Eu me agarro a isso e eu vou viver nessa certeza, em nome de Jesus. Você crê nisso? Tradição, ela pode te levar a invalidar a palavra de Deus. A tradição de achar que as coisas estão normais, de achar que o que está acontecendo com você é normal, te leva a invalidar a promessa de Deus na sua vida. E te leva a não cumprir o texto que nós lemos, porque cremos, falamos. Mas que nesta manhã Deus te levante na certeza de que vamos falar das promessas de Deus na nossa vida. Vamos falar da fidelidade de Deus para conosco em nome de Jesus. Eu coloquei aqui 5 coisas que podem invalidar a palavra de Deus a partir da tradição nas nossas vidas. Primeiro, é você se esquecer da palavra de Deus. Você até leu, você até acreditou num determinado momento, mas hoje você se esqueceu. Você se esqueceu que haviam promessas ali liberadas para você. Você se esqueceu que o poder de Deus um dia foi dito ali para você na palavra dele. Você se esqueceu. Isso pode invalidar o poder da palavra de Deus na sua vida. Segunda coisa, é uma reinterpretação. É você pegar um texto da palavra de Deus e querer interpretar ele do seu jeito. E você querer colocar um texto da palavra de Deus apenas para satisfazer a sua necessidade daquela hora. Não faça isso. Estude a Bíblia. Pegue a Bíblia e vá estudar, para que você não pegue um texto da palavra de Deus para querer legitimar o que você está pensando ou esteja precisando. Não. Mas o que a Bíblia diz a esse respeito. Nós vamos ler um texto daqui a pouco que está lá em Jeremias. E nós vamos entender então um pouco disso que eu estou falando. Terceira coisa é você racionalizar a Bíblia. A Bíblia não foi feita para você entendê-la com a sua mente natural. Se você for ler a Bíblia com a sua mente natural, você vai duvidar que o poder de Deus pode se manifestar na sua vida, sim. Porque a Bíblia é loucura de Deus manifesta. A palavra de Deus é a loucura dele manifesta em nosso favor. Quarta coisa, é quando nós somos ignorantes em relação à palavra de Deus. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Nós temos ali um desafio, que na semana Shekinah, nós desafiamos a igreja toda a pegar o plano de leitura anual da Bíblia. Faça um plano da sua Bíblia. Talvez o papel hoje é algo descartado para você. Pegue o seu celular, baixe uma Bíblia aí no seu aplicativo e pegue um plano de leitura anual. Eu estou 11 dias adiantado no meu. Eu tenho 11 dias de crédito. Porque lá ele vai me dando o plano dia a dia. Eu pego o celular e aí eu pego a minha Bíblia física e eu vou lendo pelos dois. É a forma que eu descobri que eu mais me concentro ali na minha leitura. Mas fora isso, estude, gaste tempo, não seja ignorante, porque a ignorância te leva a invalidar o poder da palavra de Deus na sua vida. Pegue a Bíblia, pegue o Google aí da vida, naquilo que é seguro no Google, e identifique quais são as promessas de Deus para você, e comece a declarar, e comece a falar dia após dia. Pegue o seu plano de alvos, que são 2, esse aqui é para você levar para sua casa, para você grudar lá no seu guarda-roupa, lá onde você quiser, e nós queremos um para você colocar aqui, para nós orarmos crendo que Deus vai ouvir o nosso clamor. Você acredita nisso? Sim ou não? Mas coloque os seus alvos na sua vista, para todas as vezes que o seu olho se deparar com aquele alvo, você vai dizer:
vai acontecer, o meu milagre vai chegar. E por último, o que pode invalidar a palavra de Deus sobre nós é nós não obedecermos a palavra de Deus. Você até conhece, você até tem a prática de ler, mas você não quer obedecer. E vai ter momentos que nenhuma oração será suficiente para resolver o seu problema. Nenhuma oração será suficiente para resolver aquilo que você está passando. É preciso tomar uma posição. Eu tomo a decisão aqui hoje, irmãos. Eu, Sérgio, tomo a decisão aqui hoje de não viver conforme a maioria, de não viver conforme a tradição da maioria. Eu decido aqui hoje estar acima da média. Eu decido sair da mediocridade. Eu decido sair de qualquer padrão de comportamento cristão normal, no sentido de achar que o que eu estou passando hoje é aceitável, é normal. Não! Eu decido viver uma vida acima da média. Eu vou pagar o preço para isso. E eu vou fazer com que as promessas de Deus verdadeiramente se cumpram na minha vida. Eu vou ser o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu vou ter o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E se você quiser vir junto comigo, você vai experimentar a grandeza de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Jeremias, capítulo 7, do verso 1 ao 16. Olha só esse texto que interessante. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame essa mensagem. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando eu ali na porta, e eu fazendo isso aqui, que Deus mandou Jeremias fazer. Proclame essa mensagem, Jeremias. Quando o povo chegar para o templo, você vai fazer o seguinte: você vai abrir a sua boca e você vai dizer: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem. Para por aí, Henrique. Deixa eu te dizer algo importante. O nível de cristianismo que nós estamos estabelecendo aqui nessa igreja é um cristianismo pautado pela palavra de Deus e pela verdade. Vocês vão encontrar muitas igrejas que negociam isso daqui. Vocês vão encontrar muitas igrejas que não vão te confrontar, que não vão levar você a uma tomada de decisão, a uma atitude de conserto e de arrependimento. Vocês vão encontrar muitas igrejas cheias, que vão dizer para você: não precisa tanto. Nós aqui estamos pautados na palavra de Deus, na verdade e numa vida no altar de Deus. Verso 10: e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros, porque a gente acha que o simples fato de estar na igreja é o suficiente. Estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes?
este templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, apesar de eu ter falado, ou seja, o povo não tomou posição, não se arrependeram, não mudou de vida, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. Você quer isso para a sua vida? Sim ou não? Amém? Misericórdia. Eu não quero isso para mim nem para você. E olha só a ordem que Deus dá a Jeremias. E você, Jeremias, não ore por esse povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não vou ouvir. Verso 16, só até o 16. Sabe o que eu entendo com isso aqui, irmãos? É que tem um momento na nossa vida que não é oração, é posição, é tomada de decisão, é atitude. Que decisão que você vai fazer para que esses alvos que você está colocando aqui sejam de fato cumpridos na sua vida? Que decisão que você vai tomar para que de fato a sua vida seja diferente em 2023? Qual é a decisão que você vai tomar para que a sua casa seja um lugar de milagres? Qual é a decisão que você está tomando para que de fato a palavra de Deus se cumpra na sua vida? Eu decido viver nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1 diz: Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu decido viver lá. É lá o meu lugar. É lá que eu escolho viver a partir de hoje. Eu decido pensar nas coisas lá do alto. Eu decido acreditar no impossível. Eu decido acreditar que para Deus o impossível não existe. E eu decido acreditar que milagres vão acontecer. Fique de pé no seu lugar, por favor. Você crê que o impossível não existe para Deus mesmo? Na sua vida, o impossível não existe para Deus? Eu queria que você fechasse os seus olhos e que pela fé você visse Deus agindo em seu favor, na sua causa nesta manhã, em nome de Jesus.